Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a esse evento, esse webinário promovido pela Ana. Queria dar umas boas-vindas iniciais. Eu vou passar a abertura do evento para a Eliana. Em seguida, a gente vai fazer uma breve apresentação dos palestrantes e iniciar as apresentações. Obrigada. Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos a esse webinário. Quero cumprimentar também todos esses que estão acompanhando, né, e aqueles que acompanharão este evento posteriormente, né, esse evento vai ficar sendo transmitido pelo YouTube da Ana. E, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres nesse dia em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Esse é um dia muito importante para todas nós, né, para toda a sociedade. É um dia de representação das lutas das mulheres em todo o mundo, pela igualdade de gênero, pela defesa nas políticas de combate à violência contra as mulheres, contra a discriminação, um dia em defesa de todo acesso às mulheres, né, às políticas públicas, a política de saúde, a política de saneamento, a política de educação, e quero também, é um dia de reflexão e debate, né, por homens e mulheres, um dia de reflexão, debate e ação também, né, por homens e mulheres, para garantir o direito e o respeito contra o enfrentamento de qualquer forma de discriminação, e todas juntas somos fortes, né? Quero cumprimentar o diretor Maurício Abijaldir, em nome dele, toda a diretoria colegiada da ANA, e também o superintendente adjunto José Barreto, e em nome dele, a superintendente Cíntia, e todas os superintendentes e superintendentes, mulheres, né? E também coordenadoras, coordenadores, colegas de trabalho, e equipe, né, a equipe das Com. Então, gostaria de cumprimentar a todos que estão participando e acompanhando este webinário. Este foi um encontro, um evento pensado conjuntamente, né, com a equipe da coordenação de governança das entidades reguladoras, aqui da ANA, né, o coordenador Marcos Chagas e sua equipe, e também toda a equipe da ANA, né, de coordenação da ANA, que está envolvida, né, nas ações de capacitação, pela coordenadora Viviane, pela equipe, a Jane, né, que é a minha colega de trabalho. Então, a gente pensou coletivamente, construiu esse evento coletivamente. E quero também, neste momento, né, dando boas-vindas a todas e todos, falar um pouquinho da coordenação de capacitação. A coordenação de capacitação da ANA, ela desenvolve há muito tempo, né, ela já tem um histórico de ofertas de ações de capacitação, e aí com ofertas de ações em vários tipos de modalidades e segmentos, né, do segmento da área de recursos hídricos, do segmento da área de barragens, né, de segurança de barragens, e agora, né, com o novo marco, com essa nova diretriz, né, sendo incorporada pela Agência Nacional de Águas, o saneamento. Então, para o saneamento, em 2020, foi elaborado um plano de educação permanente, um plano de capacitação e educação, e também uma trilha de conteúdos de capacitação que a gente já está começando, né, a trabalhar, com certeza esse período, esse semestre, a gente vai apresentar para todos vocês uma série de ações, de estratégias de capacitação. A gente, em 2022, a gente teve alguns cursos, né, que alguns de vocês provavelmente já devem ter participado, e agora para 2023 serão ofertados vários cursos na modalidade à distância e também na modalidade remota. Então, para esse tema do saneamento, a gente tem uma previsão aí de uma série de estratégias, né, e ações de capacitação. Até porque a gente entende, né, que a capacitação, ela é sempre um desafio, né, a gente sempre tem ali, dentro das várias demandas do sistema, e principalmente desse sistema do saneamento,
várias demandas muito específicas, né, de cada território, de cada município, e a intenção é pensar essas ações de capacitação de várias modalidades, né, no momento de webinário, no momento remoto, no momento EAD, né, onde você pode estar ali desenvolvendo, construindo seu próprio conteúdo individualmente, no momento presencial, né, onde você possa ter trocas ali mais próximas uma das outras, né, então, é sempre um desafio a gente pensar a partir das especificidades e problematização das demandas que chegam. Mas, de toda forma, esse plano de capacitação que foi pensado, foi elaborado, foi validado, inclusive com o próprio sistema, né, com todos vocês que participaram das pesquisas para a construção desse plano de capacitação, a gente tenta, de alguma forma, refletir, né, ou atuar dentro dessas demandas, né, dessas demandas de problematização e das demandas de aprofundamento, de construção de conhecimento, né, que a gente precisa tanto para o sistema. Então, gostaria de convidá-los, né, a sempre estar acompanhando pelo site de capacitação da ANA, as nossas agendas, as nossas ofertas de capacitação, não só do saneamento, mas também de recursos hídricos, né, a gente tem uma agenda bem extensa de capacitação já produzidas, a gente hoje tem uma parceria com a Agência Nacional, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que está desenvolvendo, né, e está ofertando vários cursos, né, para a ANA, então vocês podem acessar a Escola Nacional, o site da Escola Nacional, que a gente já tem ali um temazinho água e saneamento, então tem vários cursos lá já sendo ofertados e terão outros. Convidá-los também a conhecer e acompanhar, né, as agendas do saneamento, e desejar para este webinário, um webinário que a gente possa transmitir, né, o que será esse normativo, né, de monitoramento, e posteriormente acompanhar outros webinários que estarão sendo ofertados, né, em conjunto com a área do saneamento, as superintendências do saneamento. Muito obrigada, um bom webinário para todas e todos. Obrigada, Eliana. Boa tarde a todos novamente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Lausiane, sou servidora pública federal desde 2006, integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Estou aqui desde janeiro, tendo o privilégio de atuar na coordenação de governança das entidades reguladoras, aqui da Superintendência de Saneamento Básico da agência. Hoje eu vou fazer a moderação desse evento, a convite aí desse dia especial, né, das mulheres. Esse evento se insere em um conjunto de iniciativas que foram planejadas pela agência, né, para acontecerem ao longo de 2023 e 2024, que tem o objetivo, então, de apresentar, capacitar, esclarecer dúvidas sobre os normativos que estão sendo elaborados para o setor de saneamento básico. Então, nos colocamos à disposição aqui, inclusive por meio do nosso e-mail, que eu vou colocar no chat daqui a pouco, para eventualmente esclarecer algumas dúvidas adicionais. Teremos como convidados aqui hoje o diretor Maurício, que vai representar a diretoria colegiada da agência. Ele vai dar em seguida as boas-vindas para todos os participantes. Pela Superintendência de Saneamento Básico, temos a presença do superintendente adjunto, que é de regulação, que é o José Barreto. Ele vai apresentar a superintendência e trazer as perspectivas, então, da agenda regulatória da ANA para o setor. Em seguida, o coordenador de contratos, Alexandre Enderaus, ele vai trazer uma breve contextualização sobre a elaboração da Resolução 134, trazendo um pouco do seu motivo, da sua motivação e do histórico da sua aprovação, né, todas as etapas que foram percorridas. O coordenador de governança vem em seguida apresentar, que é o Marcos Chagas. Ele vai detalhar um pouco da Resolução 134, apresentando um pouco melhor os prazos e as obrigações que estão constantes da resolução, bem como algumas outras informações sobre o processo de cadastramento das entidades reguladoras. Por fim, o coordenador de regulação de resíduos sólidos, o Sérgio Cotrim, irá fazer uma fala, trazendo aí exemplos de situações práticas de aplicação dos normativos ao contexto dos resíduos sólidos urbanos.
Um pouco do formato dessa apresentação, nosso evento tem 1h30, 1h30 de duração, um término previsto para as 16 horas. A gente vai fazer uma rodada de apresentações com os nossos convidados, que tem cerca de 10 minutos para fazer sua fala. Eles vão abordar questões relevantes sobre o tema, e após todas as falas, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas da audiência. Então, após a fala dos convidados, a gente abre para as perguntas. Eu vou, em alguma medida, tentar trazer aí perguntas que foram enviadas por e-mail e perguntas pelo chat. Então, por favor, utilizem a ferramenta que aparece na sua tela ao mexer o cursor. Pode ser que em algum momento eu precise encadear as perguntas no tema, então agrupá-las e, se necessário, direcionar diretamente a um outro palestrante. Mas as perguntas já podem ser postadas a qualquer momento no chat. Então, lembro que quem tiver interesse de obter o certificado de participação do evento deverá assinar a lista de presença, e o envio do certificado será enviado posteriormente ao evento. Por fim, informo que esse evento está sendo realizado ao vivo, e ele será transmitido oportunamente também via canal da Ana no YouTube. Vamos começar, então? Convido o diretor Maurício Abijaldi para a sua fala inicial. O Maurício Abijaldi é procurador federal, graduado em Direito e Administração de Empresas, mestre em Economia e doutor em Direito. Atualmente ocupa o cargo de diretor da ANA, e na agência já exerceu diversos cargos, como corregedor-geral, ouvidor e responsável pela unidade de gestão da integridade. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Obrigado, Lausiane, pela introdução. Antes de mais nada, eu também gostaria de enaltecer aqui o nosso Dia das Mulheres, que deve ser comemorado ou lembrado como um dia de luta pela igualdade de gênero. E aí, como a gente está falando aqui de saneamento, que seria o Objetivo de Desenvolvimento Estratégico número 6, né, da ONU, a gente fala também do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é justamente a equidade de gênero, e essa relação com o saneamento ela é muito importante, especialmente porque é a mulher que muitas vezes é que tem o contato direto com a água, e é esse meio que provoca, talvez, a saúde ou a doença, né? Então, gostaria de chamar a atenção para essa importante vertente que a ANA tem se ocupado, se preocupado e levado a esse debate, inclusive aos organismos internacionais. Estaremos agora presentes em Nova York no final de março, e teremos 3 palestras dedicadas à questão da equidade de gênero. Então, nesse sentido, eu saúdo todas as participantes e os participantes, dizendo da satisfação enorme da diretoria de poder, mais uma vez, estar promovendo o debate sobre o marco do saneamento de uma forma geral, né? Especificamente hoje, a questão dos procedimentos que devem ser observados pelas entidades infranacionais, encarregadas, evidentemente, da regulação e fiscalização do serviço para a comprovação das normas de referência do saneamento básico, que é a competência da nossa agência. E eu sempre coloco isso para todos, tanto no nível de diretoria, quanto servidores, como todos os fóruns que eu sou convidado a participar, que o papel da ANA ele é muito mais do que editar normas. Ele é um papel de induzir, é um papel de educar, é um papel de, talvez, indicar o caminho de como a gente pode tornar o saneamento básico uma realidade no Brasil, considerando que mais da metade da população brasileira não tem acesso hoje a a condição mínima de higiene, que seria o esgotamento sanitário ou mesmo a água potável. Rapidamente, eu gostaria de dizer que a ANA ela vem se preparando para esse momento, especialmente dentro da linha de governança, que é o tema, inclusive, onde eu acredito que se insere essa norma. Inclusive, o nosso coordenador, que é o Marco Chagas, vai abordar o tema especificamente da portaria. Mas, quando a gente fala de governança, a gente olha para dentro da agência e a gente olha para fora da agência. A gente tem que criar um ambiente adequado
realmente para que as normas de referência possam ser aplicadas. Internamente, a ANA passou no ano passado por uma reestruturação. A gente deu a identidade devida à área de saneamento básico, onde o nosso superintendente adjunto nos representa hoje aqui, o Zé Barreto, e criamos uma superintendência dedicada ao saneamento básico, onde o seu nome contempla isso. E hoje, esse ano, o grande desafio realmente é a questão da elaboração das normas de referência, e temos uma expectativa de muitas entregas esse ano e muito trabalho, porque, como eu disse no início, não basta editar normas. Eu que venho da área jurídica, talvez para mim seja fácil entender, vamos dizer, a condição de fazer normas. Agora, a população ela tem que entender como realmente utilizá-las para o bem geral da sociedade. Então, é nesse sentido que eu faço uma introdução a esse tema, numa expectativa muito grande, parceria muito grande com a nossa área de capacitação, que vem colocando online, como bem colocado pela Eliana, as nossas plataformas associadas aí à própria ENAP. Então, a gente está procurando ganhar escala e difundir todos os nossos cursos e capacitações. E é nesse sentido que é o propósito da ANA hoje, de debater e tentar esclarecer a sociedade de forma mais transparente possível como aplicar as normas, tá? Só o último, ainda na linha da governança, a ANA tem desenvolvido internamente formas de dar maior transparência à elaboração das normas e aplicação. Então, em pouco tempo, o nosso site, acho que é uma diretriz da diretoria, que a própria elaboração das normas seja acompanhada de perto pela sociedade, não apenas com a data inicial ou final de elaboração, mas que ela possa efetivamente ser partícipe desse processo de construção desse modelo de saneamento básico que a ANA se propôs, ou que foi delegada a ela, para que ela pudesse realizar. Então, é nesse sentido que eu desejo a todos aí um ótimo evento. Espero que aproveitem, tirem todas as suas dúvidas, porque a equipe da ANA realmente é uma equipe preparada e muito empenhada e motivada para que a gente possa fazer esse projeto se tornar realidade. Então, saúdo a todos e a todas especialmente. Um abraço e um bom evento. Obrigada, diretor. Agora vamos dar a palavra para o nosso superintendente, José Barreto. José Barreto é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e membro da carreira de especialista em regulação da aviação civil da Agência de Aviação desde 2008. Atualmente é superintendente adjunto de regulação de saneamento básico da agência. Boa tarde, Barreto. Obrigado, Lausiane. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é José Barreto, eu sou superintendente adjunto da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Estou substituindo a superintendente Cíntia Leal, que é a titular da superintendência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes desse webinário, a todos que aceitaram o nosso convite para participar desse evento de lançamento do normativo de monitoramento das normas de referência. Gostaria também de agradecer e parabenizar a todos os colaboradores da ANA que participaram da elaboração da resolução número 134 e da organização desse evento, em especial ao Alexandre Deraus, Adriana Rondon, a Lausiane, aos servidores da SAS, cujo apoio na organização do evento foi fundamental, e ao Marcos Chagas, que é o atual coordenador de governança das entidades reguladoras aqui da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. Bom, é com muita satisfação que eu participo desse evento de lançamento da resolução que disciplina os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas entidades reguladoras infranacionais de saneamento básico para a comprovação da adoção das normas de referência. Lembrando que essa norma visa, primeiramente, a cumprir uma exigência legal, aquela estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 4b da Lei de Criação da ANA, ou seja, a exigência de que a ANA tem que disciplinar, por meio de ato normativo, os requisitos e procedimentos a serem observados pelas agências reguladoras para a comprovação da adoção da norma de referência. Essa exigência legal, por sua vez, foi estabelecida por conta de outra obrigação, aquela estabelecida pelo próprio caput do artigo 4b, a obrigação para que a ANA publique no seu site a lista das entidades reguladoras que adotam suas normas de referência. Isso, por sua vez, porque o artigo 50 da Lei 11.445 condiciona a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União à observância das normas de referências pedidas pela ANA. Então, ao editar esse normativo, a ANA cumpre a exigência legal, colaborando para aumentar com a segurança jurídica do setor,
ao estabelecer todo o rito que deve ser observado pelas entidades reguladoras. Bom, esse, brevemente, é o contexto dentro do qual essa norma se insere, mas os próximos representantes da ANA vão entrar em mais detalhes sobre o tema. Eu pretendo falar agora um pouco sobre a agenda regulatória da ANA, em especial sobre aquelas que tratam das normas de referência para o saneamento básico, cuja observância por parte das entidades reguladoras se dará por meio da resolução número 134. Nossa agenda regulatória estabelece as normas que deverão ser editadas pela ANA nos próximos 2 anos. Como são muitas normas, 16 no total, eu vou focar nas normas previstas para 2023, que já são muitas, são 12. Não há nessa lista que eu coloquei aqui no slide nenhuma ordem cronológica, nem ordem de prioridade, mas por acaso a primeira norma da lista é a que está mais próxima de ser editada. É a norma de referência que trata da metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de prestação do serviço de água e esgotamento sanitário. Essa norma já passou por consulta pública documental e também contou com uma audiência pública transmitida pelo YouTube que permitiu que os interessados realizassem manifestações orais. Nesse momento, as contribuições da audiência pública estão em fase de análise por parte da Coordenação de Contabilidade Regulatória. Essa norma indica como os ativos devem ser indenizados no caso de advento do termo contratual e também no caso de extinção antecipada, em especial nos casos de encampação e caducidade. E também apresentam diretrizes e recomendações diferentes para cada tipo de contrato. Por exemplo, se o contrato é precedido de licitação ou não, até porque, na maior parte dos casos, isso impacta no tipo de regulação tarifária do contrato. Vou até falar um pouco mais sobre isso na próxima norma. E a norma também diferencia os contratos existentes dos contratos que vão ser celebrados quanto da vigência da norma, tendo em vista a premissa de respeito aos contratos vigentes. A necessidade de fazer essa separação do tipo de modelo regulatório tarifário acaba permeando todas as normas que tratam de regulação econômica, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e ajuda a ilustrar um pouco da complexidade de fazer uma norma que abarca os diferentes tipos de situações possíveis desse setor. Um setor que tem regulações diferentes, dependendo do trabalho da agência, dependendo do modelo de licitação que foi usado, se teve alguma licitação. E o mesmo também ocorre para a próxima norma da lista, que é a norma que trata das diretrizes para definição do modelo de regulação tarifária para água e esgotamento sanitário. Essa norma busca apresentar as diretrizes para os diferentes tipos de casos, sempre respeitando os contratos vigentes. Portanto, no caso da chamada regulação contratual, a regulação em que o contrato é elaborado tentando prever toda a trajetória tarifária ao longo do prazo da concessão e que não conta com revisões tarifárias periódicas, a maior parte das regras se aplicará aos contratos que vão ser celebrados a partir da vigência da norma, uma vez que as regras dos contratos vigentes celebrados devem ser respeitadas. E no tocante à chamada regulação discricionária, aquela que tem revisões tarifárias periódicas e cuja metodologia não é estabelecida em contrato, a norma trará as diretrizes sobre como devem ser feitas essas revisões tarifárias. A própria Lei 11.445 traz vários comandos nesse sentido, né? Por exemplo, o artigo 22, que estabelece que a regulação tem, entre outros, o objetivo de definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Apesar do comando legal, isso nem sempre é observado, de forma que essa norma trará um grande benefício ao setor ao apresentar maiores detalhes sobre como esse artigo pode ser observado. Porém, essa norma não vai entrar nas minúcias técnicas, por exemplo, sobre como calcular cada componente da receita requerida. Isso vai ser feito em normas específicas que virão depois. Sempre lembrando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 4A da Lei de Criação da ANA, as normas de referência devem ser instituídas de forma progressiva. Então, como exemplo dessa progressividade, a ANA vai editar essa norma com as diretrizes para o modelo de regulação tarifária e depois outras normas apresentam maiores detalhes sobre cada tema, como a norma de estrutura tarifária de água e esgoto, vou falar sobre ela daqui a pouco, a norma de reajuste tarifário, a norma de revisões tarifárias e a norma de matriz de risco, entre outras, que apresentam maiores detalhes sobre cada um desses temas. Por exemplo, o próximo item da lista é a norma para a estrutura tarifária de água e esgoto, que trata de como deve ser cobrada a tarifa dos diferentes usuários, levando em consideração as diferentes categorias de usuários, as faixas ou quantidades de consumo, o custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço, os ciclos e a sazonalidade da demanda dos serviços, a capacidade de pagamento dos consumidores e também critérios para a cobrança de tarifa social. Essa é a norma que trata de estrutura tarifária.
Em seguida, a norma de reajuste tarifário, que trata do reajuste periódico, geralmente anual, das tarifas, né, de acordo com algum índice de correção monetária. Esse tema, à primeira vista, parece ser simples, mas não é raro que o prestador não tenha sua tarifa reajustada, mesmo quando previsto em contrato. Portanto, a norma pode ajudar a trazer um pouco mais de segurança jurídica para a prestação do serviço. Em seguida, temos duas normas que tratam de aspectos contratuais. A primeira, que trata da matriz de risco dos contratos de água e esgoto. Quando a gente fala de matriz de risco dos contratos de concessão de infraestrutura, isso é bom deixar claro, a gente fala da previsão contratual de quais eventos constituem riscos suportados pelo poder concedente, quais constituem riscos suportados exclusivamente pela concessionária e quais são compartilhados. E o que isso quer dizer de forma mais concreta, né? Ao longo da vida contratual, vários eventos impactam a concessão do ponto de vista econômico-financeiro, gerando impactos positivos ou negativos sobre as receitas, sobre os custos, sobre os investimentos, etc. E o papel da matriz de risco é deixar claro qual parte, concessionário ou poder concedente, deve arcar com o impacto da materialização de cada um desses eventos quando esse vier a ocorrer. E apenas os riscos alocados contratualmente ao poder concedente e aqueles compartilhados ensejam reequilíbrio econômico-financeiro, desde que tenha impacto e varie os custos, despesas e investimentos da concessionária. Então, esse é um elemento fundamental no que diz respeito à sustentabilidade econômico-financeira dos contratos e também sobre os incentivos que cada contrato cria para a concessionária, sobre a estrutura de incentivos criada pelo regulador para o prestador de serviço. Finalmente, a próxima norma trata da padronização dos contratos de concessão para água e esgoto. Essa norma tem o objetivo de trazer elementos mínimos, as cláusulas contratuais necessárias com vistas a reduzir a insegurança jurídica e reduzir também as renegociações contratuais, muitas vezes realizadas sem parâmetros de referência estabelecidos a priori, né? O ideal é que tenha alguma referência a priori para mudanças contratuais. Em seguida, temos a norma de padrões e indicadores de qualidade e eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para água e esgoto. Essa norma foi submetida à audiência pública no primeiro semestre do ano passado, mas verificou-se a partir da participação dos interessados, da avaliação da diretoria, da própria superintendência, que antes de definir os indicadores, seria melhor realizar a discussão referente à norma de referência que trata das diretrizes para metas progressivas de cobertura de água e esgoto, que é a próxima norma da lista, até porque essa norma vai tratar, entre outras coisas, das tecnologias possíveis para soluções alternativas e que podem ser consideradas para fins de avaliação da universalização. Esse é um exemplo do porquê que talvez essa ordem seja preferível, né? Podendo assim ser consideradas essas soluções individuais que podem ser consideradas para fins de cálculo de algum dos indicadores de que trata a norma de padrões e indicadores, né? Por isso, entendeu-se que, antes da norma de padrões e indicadores, a ANA deveria editar a norma de diretrizes para metas progressivas de cobertura para água e esgoto. Em breve, deve ser colocado no ar uma tomada de subsídios sobre essa norma de referência. Em seguida, temos a norma que trata do modelo organizacional das agências reguladoras infranacionais, cujo objetivo regulatório é estabelecer diretrizes para que as agências infranacionais adotem as boas práticas relativas aos princípios de governança regulatória e promover uma maior harmonia das práticas adotadas. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma tomada de subsídios, foi encerrada no final do mês passado, para colher contribuições das sociedades para a elaboração da nossa proposta de norma. Temos também na agenda regulatória a previsão de uma norma sobre os procedimentos para mediação e arbitragem. Essa não é uma norma de referência, se trata de um normativo que vai disciplinar como a ANA deve exercer ação mediadora e arbitral. Lembrando que o novo marco alterou a lei de criação da ANA, atribuindo essa nova competência a de disponibilizar, em caráter voluntário e mediante concordância entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam titulares, agências reguladoras e prestadores. Então, com vistas a estabelecer condições de admissibilidade aos pleitos de mediação e arbitragem e aos procedimentos a serem observados pela ANA, a agenda regulatória previu esse normativo que, como eu falei, não é uma norma de referência, é uma norma para critérios de admissibilidade e ritos a serem observados pela ANA. Finalmente, temos as normas de condições gerais de prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e normas de condições gerais da prestação de serviços de água e esgoto. Essas duas normas de
Condições Gerais para Prestação de Serviços. Essas duas normas buscam orientar as agências reguladoras e os titulares na elaboração dos atos normativos e na tomada de decisão, observando também as peculiaridades locais e regionais. Bom, esses são os temas previstos para a agenda regulatória de 2023, perdão. Nós nos colocamos à disposição ao longo desse evento para prestar maiores esclarecimentos sobre o escopo de cada uma dessas normas. São muitas e acabo que eu tenho que falar muito rápido, né? Então, nos colocamos à disposição. Agradeço novamente a participação de todos e passo a palavra para a Lausiane. Muito obrigado. Obrigada, Barreto. Foi muito rica a sua apresentação, muito densa. Ainda bem que o evento está sendo gravado. Acho que a gente vai ter a oportunidade aí de ver e rever aí suas explicações. Muito obrigada. Vamos passar agora a fala para o coordenador Alexandre Anderaus, que é engenheiro civil, bacharel em Direito, mestre em Saúde, Segurança e Meio Ambiente, especialista em Administração de Empresas. Alexandre já atuou na área de desenvolvimento urbano na iniciativa privada e ocupa o cargo de especialista em recursos hídricos e saneamento básico da agência desde dezembro de 2010. Atualmente é coordenador de contratos na superintendência. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação participar desse evento. Saúdo a todos os presentes e principalmente as mulheres nesse dia de hoje. Eu vou compartilhar uma apresentação, brevemente. Espero que estejam vendo, né? Então, a ideia aqui é trazer um pouco do histórico, né, da elaboração desse normativo. Como foi falado no início, na época eu estava como coordenador da área de governança, então eu e a colega Adriana, assim, vamos dizer assim, começamos esse trabalho, né, que depois, ao longo do percurso, outras pessoas foram se incorporando, né. Então, qual que foi o problema regulatório identificado na época? Antes, é importante falar que a gente, apesar dessa norma ser uma norma predominantemente procedimental, a gente achou oportuno fazer, né, um estudo, uma análise de impacto regulatório, tá? Então, foi feita uma análise, né, conforme manda as melhores práticas de governança, né, e qual que foi o problema regulatório identificado na ocasião? Foi a insegurança na aplicação da condicionante de observância das normas de referência da ANA para a liberação de recursos públicos federais para o setor de saneamento em seu nível de maturidade atual. Porque, como já foi falado inicialmente, a ANA recebeu uma atribuição de verificar a observância das normas de referência, né? E, para isso, ela não poderia simplesmente fazer normas de referência e não dizer objetivamente, não especificar aqueles pontos que seriam observados, né, porque seria muito complicado para as entidades infranacionais e também seria complicado para a ANA, para ela aferir a observância, né? Então, esse foi o problema regulatório identificado no estudo de elaboração da norma. Quais foram os temas direcionadores para a identificação das alternativas regulatórias, né? Mas antes de falar sobre esse ponto, é importante falar que essa é uma resolução, não é uma norma de referência, né? Porque a lei, quando fala de norma de referência, ela fala expressamente, e nesse caso, ela fala apenas de ato normativo, né? Então, foi uma resolução da diretoria colegiada da ANA. Então, quais foram os temas direcionadores assim, dessa norma? Nível de complexidade, né? A abrangência da norma, né? O sistema de monitoramento, os critérios de aferição e o processo de verificação. E o interessante do processo é que esses temas direcionadores eles surgiram das tomadas de subsídio, né? Então, eu vou mostrar depois do próximo slide, tivemos várias interações e mesas, e então esses temas foram surgindo, né? Com relação ao nível de complexidade, então, assim, sempre tem a alternativa de não regulamentar, que não seria possível, né, porque a lei determina que a ANA regulamente esse tema, né? E, ao regulamentar a matéria,
as opções foram essas. E com relação ao primeiro, o nível de complexidade da norma, né, as duas alternativas mapeadas foram uma norma geral e simples, remetendo às especificidades e metodologia de aferição, de monitoramento para cada NR publicada, e uma outra mais específica e detalhada, deixando pouca margem a cada NR para estabelecer os critérios de atendimento, né? E na análise, é importante dizer que foi aplicada uma metodologia de análise de risco, né, para a seleção dessas alternativas. Então, o que vocês estão vendo em cinza, né, basicamente foram as alternativas selecionadas em cada tema direcionador. Então, foi, como resultado, foi definido que seria uma norma mais geral, né, definindo só os procedimentos gerais de aferição, deixando as particularidades para cada norma de referência, definir os critérios e outras coisas, né. Com relação à abrangência, essa norma seria... ela limitaria a observância do cumprimento das NRs aos reguladores infranacionais, mas também, excepcionalmente, né, ao cumprimento da observância dessas normas que alcançariam titulares e prestadores, excepcionalmente. Até porque a lei, em alguns casos, ela já fala da observância pelo titular. Com relação ao sistema de monitoramento, a alternativa vencedora foi essa autoavaliação das ERIs mediante envio de documentação comprobatória com verificação da ANA. E, com relação ao critério de aferição, né, a alternativa que prevaleceu, foi essa 4.3, possibilidade de utilização de critérios de aferição diferentes, por faixa, binários ou outros, a depender da NR. Né, porque, a depender do assunto, né, um critério pode ser mais adequado do que outro. Então, não daria para a gente definir o critério já para todas as normas, antes mesmo de conhecer essas normas. Então, essa questão de deixar o critério de aferição para cada norma de referência, né, foi algo muito debatido e foi a alternativa que prevaleceu. E, por fim, o processo de verificação, aqui foi as duas alternativas foram selecionadas, né, verificação anual divulgada pela ANA com base nos critérios estabelecidos por cada NR, né, e também a mesma coisa da opção anterior, acrescida da possibilidade de uma avaliação suplementar pela ANA, podendo trazer outros elementos de juízo em caso de uma consulta concreta de observância das NRs para liberação de financiamento. Então, basicamente, foram essas as discussões que surgiram, tá, no período de elaboração da norma. E, por fim, só um quadro... falando um pouco do histórico, né? Então, o processo regulatório passou por uma nota técnica de abertura, avaliação de conveniência e oportunidade, né, pela diretoria colegiada, consultas dirigidas aos principais atores, né, tivemos várias rodadas de reuniões, webinars. Aqui eu também faço recordo que houve uma mesa, né, no Congresso da BAR, também no ano passado, né, foi também muito rico, né, houve muitas contribuições, né, a elaboração de análise de impacto regulatório, elaboração do relatório, minuta de norma, manifestação da área de qualidade regulatória da ANA, análise jurídica, né, inicial, né, pela nossa procuradoria, deliberação da diretoria colegiada sobre a IR e a consulta, a consulta interna, né, consulta pública, relatório de avaliação da consulta, revisão da minuta do ato normativo, outra análise jurídica, né, porque quando o ato normativo, depois que passa para a consulta pública, se houver alguma mudança, precisa voltar para a procuradoria, e, por fim, a deliberação da diretoria colegiada, e a publicação do ato normativo e o relatório de avaliação de contribuições. Tá? Então, a resolução, ela é resolução 134, de 18 de novembro de 2022, que o Carlos Chagas, na sequência, deve trazer um detalhamento maior. Eu agradeço a oportunidade.
Obrigada, Alexandre. É importante a gente perceber que por trás de, aparentemente, um ato normativo simples, né, a complexidade que existe. Muito obrigada, foi muito rica a sua apresentação. Eu que estou entrando agora, estou entendendo um pouco melhor do contexto da elaboração das normas, achei bem interessante. Agora a gente vai passar a palavra para o Marcos Chagas é coordenador da área de governança, é especialista em políticas públicas e gestão governamental, desde 2001 é graduado em administração e administração pública. Trabalha na ANA desde dezembro de 2020 e exercendo o cargo de coordenador de governança das entidades regulatórias. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos Chagas, eu sou aqui o coordenador, né, de governança das entidades reguladoras. Vou fazer uma fala aqui tentando dar uma costurada sobre tudo que já foi falado, né, e também sobre a resolução 134 em si, porque o roteiro do evento foi encadeado pensando assim na fala introdutória do diretor de uma forma mais abrangente sobre as competências da ANA na regulação do saneamento, né, seguido pelo superintendente com a agenda regulatória, e o Alexandre Anderaus, que me antecedeu nessa coordenação, embora eu tenha acompanhado de perto os trabalhos, mas eu estava exercendo outras funções aqui na superintendência. E o Alexandre explicou bastante o contexto, né, de como esse normativo foi elaborado, como é que chegamos nesse desenho, etc. Então, eu vou mostrar um pouco aqui, inicialmente, as competências da ANA e depois da resolução. Pode passar, por favor. O próximo. Então, aí, essa apresentação está organizada de acordo com esse roteiro, né? Primeiro, falar rapidamente sobre o novo marco para o saneamento, as novas atribuições da ANA, a resolução 134, propriamente dita, o cadastro das entidades, que é uma obrigação que essa resolução instituiu e que a ANA está disponibilizando para as ERIs preencherem, né? O link está no site da ANA, inclusive foi publicado no Diário Oficial da União hoje um aviso sobre a necessidade desse preenchimento e falar um pouco dos desafios e reflexões finais. Então, o papel da ANA na implementação do marco do saneamento começa, logicamente, pela instituição de normas de referência, capacitação dos agentes do setor, que, logicamente, não adianta a ANA instituir normas e não capacitar os agentes, não discutir com o setor a melhor forma de implementação, estudos técnicos, existe uma previsão de uma obrigação da ANA exercer um papel de mediação e arbitragem, que está em andamento aqui, as discussões desse normativo, e, por fim, verificar se as entidades estão em conformidade com as normas de referência, que é o que essa resolução traz aí os parâmetros iniciais para dizer como será essa verificação. E aí os objetivos gerais do marco, né, a gente destaca uniformização regulatória e melhoria da governança, quer dizer, trazer para o setor uma regulação mais uniforme, né, para melhorar a competitividade, para o setor ser mais atrativo, e estabelecer uma melhoria da governança para as entidades reguladoras também poderem exercer seu papel de maneira mais profissional, mais previsível, e também alinhadas, né, porque são várias entidades no país, e esse modelo de governança vai interferir diretamente na maneira delas atuarem. E, inclusive, nós estamos atualmente discutindo, né, um modelo da norma de referência de governança, que muitos de vocês contribuíram respondendo o questionário que nós deixamos no ar aí nos últimos meses, e agora vamos analisar essas contribuições. Como eu já disse, a intenção de atrair novos investimentos para o setor e alcançar a universalização. Para ampliarmos a cobertura, nós precisamos atrair novos investimentos. Promoção de economias de escala, né, como uma atuação regional, por exemplo, metas claras para a universalização em contratos novos ou vigentes. Porque a lei estabeleceu a meta de universalização de 99% de cobertura de água.
e 90% de esgoto até 2033, mas as normas de referência da ANA vão trazer os parâmetros, as regras para essa universalização. E aí, quais as estratégias de implementação do marco e melhoria da qualidade dos serviços de saneamento? A ANA vai propor as normas, vai estabelecer um processo de implementação das normas, vai apoiar as entidades reguladoras na implementação dessas normas, vai avaliar a melhoria dos indicadores dos serviços que também serão estabelecidos, e com esse conjunto de atividades, pretende-se alcançar o cumprimento das NRs. E no que diz respeito ao cumprimento das NRs, nós temos o papel importante dessa resolução 134, que foi publicada no final de novembro de 2022, e entrou em vigor a partir de 1º de dezembro. Então, essa resolução traz regras a serem seguidas pelas ERIs que atuam na regulação e fiscalização do saneamento, mecanismos para comprovação da adoção das normas de referência, lembrando que aqui serão mecanismos macro, né, como Anderaus comentou. Os requisitos específicos serão trazidos por cada norma de referência de cada modalidade, né? Dentre aquelas 12 previstas para 2023, nós poderemos ter uma diversidade de padrões para a exigência do cumprimento dos requisitos. Não é essa norma da resolução 134 que define essa questão. E também a resolução cumpre as disposições do parágrafo 1º do artigo 4º-A e 1º, 4º-B da Lei 9984, que trata das competências da ANA, por meio da alteração trazida pela Lei 14026. E aí, o que são o artigo 4º-A? Eu trouxe só um trecho, né? A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento. E o 4º-B, parágrafo 1º, a ANA disciplinará por meio de ato normativo os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas entidades. E a resolução traz também a instituição do cadastro das entidades reguladoras, que é a parte mais operacional dessa resolução. Aí, a instituição do cadastro, a resolução diz o seguinte no seu artigo 2º: as ERIs devem cadastrar-se e manter o cadastro atualizado mediante preenchimento dos dados solicitados no módulo de cadastramento disponibilizado no site da ANA. Eu vou mostrar daqui a pouco onde que está disponível, mas está disponível no site da ANA desde a última segunda-feira. E aí diz também, no parágrafo 1º, que a atualização do cadastro das ERIs junto à ANA deverá ser realizada no mínimo uma vez por ano, até o prazo a que se refere o inciso 2 do artigo 6º dessa resolução. Vou mostrar no slide seguinte os prazos que o artigo 6º estabelece. E o parágrafo 2º diz que a ERI não cadastrada ou com cadastro desatualizado não será avaliada quanto à adoção das normas. Ou seja, na prática, a ANA vai reconhecer a existência da ERI que preencheu o cadastro. Se a ERI não preencheu o cadastro, a ANA não tem como fazer essa avaliação dos desdobramentos subsequentes, que são o cumprimento das normas. Então, aqui, que é o artigo 6º, né, o ciclo anual de comprovação da adoção das normas. Até 20 de maio, a ANA vai publicar instruções e a relação de documentos que devem ser apresentadas. Aí, a partir daí, as ERIs têm até 20 de agosto para encaminhar os documentos para a ANA. E a ANA tem até 20 de outubro para publicar a avaliação que ela vai fazer desses documentos e dizer se a entidade está adimplente. E depois dessa data, a ERI pode apresentar um recurso fundamentado para a ANA até 20 de dezembro. Isso tudo de acordo com o conteúdo que cada norma vai trazer para exigir sua comprovação. Então, os módulos do cadastro das entidades, primeiramente, identificação da entidade, a identificação dos responsáveis, informações gerais e serviços regulados. Eu já adianto que esse módulo serviços regulados não está disponível para preenchimento neste momento,
porque ainda está em desenvolvimento aqui na ANA. Com isso, a gente preenche o cadastro. E aí, resumindo, a resolução 134 traz o procedimento geral e a necessidade de preenchimento do cadastro. O cadastro deve ser preenchido no link que está disponível na internet, que eu vou mostrar. Está disponível também um manual do cadastro para orientar esse preenchimento. E ele pode ser preenchido pela entidade por etapas, porque ele vai estar permanentemente no ar e acessível, com a utilização de usuário e senha. Logicamente que a ANA vai seguir aquelas datas de corte, né? Então, até 20 de agosto, por exemplo, o cadastro tem que estar preenchido e já comprovadas as exigências da NR1, que é a norma que já está em implementação, que o Sérgio Cotrim, que é o nosso próximo palestrante, vai explicar como a NR1 vai trazer as exigências para comprovação do cumprimento. E o cadastro é um módulo do Sistema de Acompanhamento de Regulação do Saneamento, SASB. Aqui é só uma foto do Diário Oficial da União, que foi publicado hoje, a exigência do cadastro. E aqui no site da ANA, né, gov.br/ANA, ali no círculo vermelho, saneamento básico, o usuário deve clicar ali. Em seguida, ele vai clicar nesse botão chamada para atendimento a demandas de normativos sobre saneamento básico. Clicando aí, vai abrir uma outra tela, cadastro de entidades reguladoras infranacionais, atendimento à resolução 134. Aí, a partir desse link, o usuário vai acessar o sistema e vai poder fazer o preenchimento, utilizando o manual para tirar dúvidas. E no final aqui eu vou mostrar os e-mails também, que podem ser utilizados. E aí os próximos desafios, né, da ANA: alcançar a universalização sustentável do serviço de saneamento básico, monitorar a adesão das normas de referência, que é esse processo agora começado pela 134, garantir que as reguladoras façam adesão às normas de referência e editar normas de referência que tenham segurança jurídica e sejam capazes de atrair investimentos para o setor. Eu agradeço a todos, para mim foi uma honra fazer essa apresentação aqui hoje para vocês, compartilhar aqui o trabalho que nós estamos desenvolvendo na ANA. Não poderia também desejar aí parabéns às mulheres por esse dia, né, como a Eliana falou no começo, um dia que marca a luta das mulheres por direitos iguais, né? Então, e dizer que nós estamos à disposição, tem aí os e-mails ssb@ana.gov.br, cogera@ana.gov.br, suporte.sasb.sec@ana.gov.br, nós vamos colocar no chat, e o meu, que é o marcos.gomes@ana.gov.br. Aí eu devolvo a palavra para a Lausiane para dar continuidade ao evento. Muito obrigado a todos. Obrigada, Marcos. Sua apresentação mostrou bem qual vai ser o desafio da governança para esse ano de 2023, né? A gente tem essa norma sendo prevista para sair ainda esse ano, e no contexto da norma se insere, no contexto, né, de normatização do tema de governança, se insere a Instrução Normativa 134, que você apresentou muito bem os prazos, e só esclarecer, um esclarecimento adicional, né? Então, todas as entidades reguladoras infranacionais responsáveis, né, com o ato de delegação da regulação pelo titular do serviço devem preencher os sistemas, e eu acho que a gente oportunamente vai divulgar aí também uma capacitação específica para auxiliar, orientar, né? Já tem um manual que está disponível no site, mas a gente vai fazer um treinamento específico aí para complementar as informações do manual, obviamente, e orientar com preenchimento específico para esse sistema tão importante que vem aí também preencher lacunas de informação que o SNIS, por exemplo, não nos traz informações sobre a regulação, embora a gente tenha agora um novo módulo aí com esse intuito. Vou passar agora a palavra para o Sérgio Cotrim, coordenador da área de resíduos,
O Sérgio Cotrim, engenheiro civil, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, especialista em infraestrutura sênior do governo federal desde 2008 e atualmente é coordenador responsável pela coordenação de da regulação de resíduos sólidos da ANA. Obrigada, Cotrim. Obrigado, Lausiane. Primeiramente, queria cumprimentar todas as mulheres que estão participando desse evento pelo seu dia, um dia muito especial. Igualdade de gênero também é representatividade em todas as instâncias correspondentes à representatividade na população. Temos quase 50% de mulheres na população e não temos essa representatividade nas nossas instituições. Primeiramente, falar que a ANA iniciou a publicação de normas de referência pelo setor de resíduos sólidos. A primeira norma publicada pela ANA foi em 2021, foi a norma que tratou das disposições sobre regime, estrutura e parâmetros de cobrança pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, né? Então, consequentemente, a partir da resolução 134, publicada o ano passado, é a primeira norma que deverá haver a comprovação de observância e adoção por parte das entidades reguladoras e por parte também dos municípios. Não podemos esquecer que os recursos públicos, eles não são direcionados às entidades reguladoras, são direcionados aos municípios. Então, essa observância das normas pelas entidades reguladoras deve também trazer associado quais os municípios, né, aderiram às normas também, para que esses municípios possam acessar principalmente as emendas parlamentares. Então, essa primeira norma publicada pela ANA, por meio da resolução 79, de junho de 2001, ela trouxe, né, os elementos principais para a instituição do instrumento de cobrança, que é uma obrigação já legal do novo marco. São os dois grandes pilares que a gente entende que vão resolver os nossos déficits de saneamento de resíduos sólidos, que é a questão de soluções em escala, né, dando escala soluções por meio da regionalização, para reduzir custos de implantação e operação, e a cobrança pelo serviço, né? Que até então, resíduos sólidos não tinha uma cobrança direta, era uma cobrança, os custos são feitos, em geral, pelo Tesouro, né? Sem haver uma cobrança com orçamento específico. Cobrar, muitas vezes fala, vai instituir nova taxa, cobrança. O que a gente observa é que a cobrança, no final das contas, ela é muito positiva para a sociedade, porque ela garante um orçamento para a prestação adequada dos serviços, e o usuário, ele sabe exatamente que os valores alocados, ele pode exigir qualidade do serviço, porque está havendo uma cobrança e a cobrança é associada a uma qualidade, um padrão. Então, isso traz mais transparência e traz mais condições de que o serviço seja prestado de uma forma melhor. De outra maneira, se observa também que quando institui a cobrança, os valores das taxas das tarifas, eles caem, porque você vai implementar a cobrança para realmente aqueles os usuários, né? E hoje o que acontece é que muitos dos usuários não estão contribuindo, né, para o pagamento dos custos do serviço. Então, só esses esclarecimentos, né, gerais. Então, é uma norma que ela trata de vários capítulos, né, trata das definições, dos usuários, condições gerais do regime de cobrança, da receita requerida, ela traz metodologia de cálculo de receita, parâmetros de fixação a ser cobrado, a questão da tarifa social, ela é importante, ela é obrigatória em todos os sistemas de saneamento básico, ter a cobrança prevista, a tarifa social prevista na cobrança, né? Ela também trouxe as condições específicas do regime tarifário, né? Como é que são feitas as revisões,
e os reajustes, né? É uma norma que ela tem elementos diretrizes gerais. Então, o ano passado, nós também publicamos em 2021 um manual, né, para ajudar a implementação dessa norma, que ele trazia os esclarecimentos de como implementar essa norma. Esse manual também está no site da ANA, assim como a norma, e ele traz exemplos de como implementar, de como parâmetros e equações para reajustes, revisões tarifárias e ademais. Mas, assim, o tema principal deste encontro é a gente tratar da resolução 134, que foi publicada ano passado, que trouxe as regras para observância e adoção de todas as normas da ANA, certo? Então, ela trouxe regras gerais, trouxe um calendário anual de apresentação de documentos, de apresentação, de cadastro, de solicitações de revisões, caso não seja aceito os documentos ou as informações das entidades reguladoras. Só que ela trouxe de forma geral, né, não trouxe de forma específica. E como a norma número 1 ela foi publicada, ela ainda não tinha, naquela época, a noção de como a ANA iria tratar desse assunto nesse ato normativo. Então, estrategicamente, na época da publicação da norma, se colocou o artigo 7.4, e ele previu o seguinte, ele dizia que ato normativo disciplinará os requisitos e procedimentos a serem observados para a comprovação e adoção das normas de referência da ANA para fins do artigo 50. Quando a resolução 34 foi publicada, ela trouxe linhas gerais dos procedimentos e requisitos. Então, o que foi necessário? Foi necessário a gente fazer uma leitura da norma, número 1, identificar quais são os procedimentos e requisitos necessários, e a gente está preparando agora um ato normativo complementar à norma número 1 para disciplinar os requisitos e os procedimentos. Mas aqui a gente já vai poder adiantar que, fazendo uma leitura da norma, nós identificamos 3 requisitos principais de comprovação da observância e adoção, que são eles, né? Primeiramente, ter uma entidade reguladora delegada, né? O titular tem que ter delegado uma entidade reguladora para a regulação dos serviços, né? O segundo é muito óbvio, ter um instrumento de cobrança instituído no âmbito do município, né? E, por fim, o terceiro requisito é a comprovação de que esse instrumento de cobrança instituído, ele tem sustentabilidade econômica e financeira. Então, para a norma número 1, serão 3 requisitos que vão ser exigidos, né, durante esse ano, para que as entidades reguladoras comprovem a observância e adoção, né, entendendo que a observância seria a questão da entidade reguladora assimilar as diretrizes principais da norma, e a adoção, os titulares aplicarem essas normas das entidades reguladoras ou a própria norma da ANA no âmbito da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Então, a gente vai disciplinar, num ato normativo que eu falei, em breve vai ser publicado, e a nossa ideia é a gente solicitar relatórios e documentos, né? Então, quais são os documentos que nós pensamos, assim, de solicitar para comprovar a observância da norma, né? Que seria a cópia da delegação do município, da regulação à ERI, a identificação do titular e a identificação da ERI, da entidade reguladora. Então, nesse caso, o cadastro, estando concluído, ele vai auxiliar muito nessa questão da identificação do titular e identificação da entidade reguladora. Então, já o cadastro vai facilitar bastante o trabalho de avaliação da observância.
Aí teríamos um segundo relatório, né, solicitando um segundo relatório, que seria o relatório da comprovação da instituição dos instrumentos de cobrança pelos titulares, pelos municípios, né? Então, nesse relatório, ele deveria conter a cópia dos instrumentos de cobrança de todos os municípios regulados pela entidade reguladora, o regime de cobrança, se é taxa ou tarifa, o tipo de documentação de arrecadação, se é no IPTU, se é um boleto próprio, o parâmetro de fixação do valor a ser cobrado, a estrutura de cobrança, né, quais são todos os níveis de classificação social, por porte de domicílio, por consumo de água, por região com uma classe social mais carente ou uma classe social mais alta, entendeu? E a forma da prestação de serviço, se é direta ou indireta, né? Por concessão ou por prestação de serviço por contratos 866. E o segundo relatório, para a gente comprovar, que comprove a sustentabilidade desse instrumento instituído. Então, esse segundo relatório, ele deverá conter o valor da receita requerida, os valores arrecadados pelo instrumento de cobrança, os valores de subsídios tarifários ou fiscais na cobrança social, o valor arrecadado com receitas alternativas, né? Por exemplo, se tem uma venda dos materiais recicláveis ou venda de energia elétrica, esses valores de receitas acessórias, elas devem estar lá porque elas devem contribuir para a modicidade tarifária. E, por fim, nesse relatório de sustentabilidade, uma análise conclusiva sobre a sustentabilidade do instrumento de cobrança instituído para cada um dos titulares que estarão regulados por essa entidade, né? Então, esses são os requisitos e os documentos, né? E os procedimentos serão aqueles definidos, e os prazos definidos pela resolução 134. Então, eu encerro aqui a minha participação desses esclarecimentos e vou ficar até o final. Eu e o Paulo Darós estamos aqui, vamos ficar até o final para esclarecimento de dúvidas que venham a surgir sobre como serão esses procedimentos e requisitos para a observância e adoção das normas. Devolvo para você, Lausiane, a palavra. Obrigada, Cotrim. Acho que a área de resíduos sólidos deu um passo bem importante, né, no tema da regulação, e já temos aí um excelente laboratório com a norma NR1. E agora, com o preenchimento do cadastro, a gente vai conseguir ter um universo bem mais caracterizado, né, bem mais bem mais mapeado sobre a situação das agências das entidades reguladoras do setor de saneamento. Antes, então, de passar a palavra para o Barreto, para fazer as palavras finais, eu gostaria de deixar 2 recados. Lembrando novamente que quem tiver interesse em obter o certificado deverá assinar a lista de presença, o envio será feito posteriormente ao evento. Os próximos webinários de capacitação da ANA sobre o setor de saneamento serão divulgados em nosso site na época oportuna. Também deixamos nossos e-mails para dúvidas sobre esses e outros temas. Tem um e-mail da superintendência, um e-mail da coordenação de governança, e eu acredito que o Marcos também disponibilizou um terceiro e-mail, que agora me fugiu, mas a gente já vai colocar no chat. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o Barreto, tirar breves dúvidas aqui sobre o preenchimento do cadastro. Eu tenho uma pergunta aqui sobre os prazos finais, né, para o preenchimento do cadastro, se a ERI não preencher o cadastro, se ela será considerada inadimplente pela ANA. Então, esse é o primeiro conjunto de perguntas específicos sobre o cadastro, que eu acredito que o Marcos pode
responder essa dúvida. Já vou passar a palavra para o Marcos. E uma outra pergunta mais geral, que eu acho que também pode ser discutida na fala do Barreto, é como serão definidos os requisitos em cada norma de referência, né? E se as demais normas de referência também seguirão o mesmo prazo para comprovação de cumprimento dos requisitos. Eu acredito que também a gente tem tempo para fazer uma fala dos demais palestrantes que quiserem aí se manifestar, enfim, fazer uma rodada mais aberta aqui também de discussões a partir da apresentação individual de cada um dos palestrantes. Eu vou passar a palavra para o Marcos. Boa tarde novamente. A questão colocada, né, diz basicamente respeito ao requisito de cumprimento do cadastro, né? Então, a primeira sobre qual o prazo que a ERI tem para preencher o cadastro, ele vai ficar aberto o ano inteiro. Não tem, assim, um momento que ele se feche e não possa mais preencher. O que acontece, como eu disse na minha fala, é que, por exemplo, na data de 20 de agosto, que é uma data que a ANA vai fazer um recorte para observar se as obrigações estão cumpridas, se o cadastro não tiver preenchido, a ERI não vai ter cumprido essa obrigação. E isso remete à pergunta seguinte, que é se a ERI que não preenche o cadastro vai ficar inadimplente. Sim, porque é uma exigência do normativo da ANA, e inclusive porque é uma forma que a ANA tem de saber quais as entidades reguladoras infranacionais estão atuando no setor saneamento, que hoje nós possuímos dados, informações, números, né, de entidades, mas sem termos uma consistência, né, uma certeza de que aquela informação está correta. Então, o cadastro também é uma forma da ANA obter essa estatística, o que vai nos ajudar a melhorar a governança regulatória, inclusive porque futuramente a ANA pretende lançar um programa de incentivo às entidades para melhoria da governança. Então, quanto melhor a gente conhecer esse universo, mais condições a gente tem de montar um programa adequado. E eu queria aproveitar que eu estou fazendo uso da palavra para reforçar o que a Lausiane falou, que eu esqueci de comentar na minha fala anterior, que a ANA vai montar aqui uma oficina de capacitação sobre o cadastro que está no ar. Então, a gente pretende fazer ainda nesse mês de março essa capacitação. Nós precisamos nos organizar aqui internamente, escolher uma data adequada, enfim, e comunicar com antecedência para que quem tiver dúvida possa tirar as dúvidas de uma forma mais dirigida, né? Logicamente que todos podem mandar dúvida pelos e-mails que eu disponibilizei e, inclusive, a gente orienta que, dependendo da dúvida de preenchimento, é bom que vocês enviem a foto, né, da tela para a gente saber qual campo que está dando algum problema e fica mais fácil da gente solucionar por aqui. E aproveitar também para agradecer aí todo mundo novamente que, né, nos ajudou a organizar esse evento, aqui os palestrantes, a moderadora Lausiane, a Eliana, ao Jean, que é da área de capacitação, que está aqui nos bastidores, viabilizando que tudo funcione aqui da melhor maneira possível, né, o superintendente Barreto, o diretor Maurício, enfim. Se eu tiver esquecido de alguém, considere-se agradecido, porque foi muito importante a participação de todos aqui para o sucesso do evento. Vou devolver a palavra para a Lausiane e continuamos à disposição aí para esclarecimentos via e-mail. Obrigado. Obrigada, Marcos. Eu acho que acho que o Cotrim está com a câmera aberta, talvez ele queira fazer alguma explanação final. Vamos lá. Bom, obrigado, Lausiane. Assim, já que estamos nesta fase de conclusão aqui do webinar, vou só esclarecer que a norma número 1, ela entrou em vigência integral a partir de 1º de janeiro deste ano, então agora já passou pela fase de adaptação, né?
Então, agora tem que ser a observância integral da norma. Mas, assim, tendo em vista a publicação da Resolução 134, que trouxe um cronograma anual com novos prazos, a gente só vai trazer a informação de que até a primeira data da publicação da lista dos municípios e das entidades adimplentes, que é em dezembro, nós entendemos que todos os municípios estão adimplentes para acessar os recursos da União, porque a gente não pode exigir que eles estejam adimplentes sem observar agora a publicação dos prazos da nova resolução. Então, eu só queria esclarecer para não haver nenhuma correria ou assim, ou dúvidas com relação aos municípios, os prefeitos, que até a publicação da primeira lista das entidades reguladoras que estão adimplentes com relação às normas, todos os municípios estarão adimplentes para acessar os recursos da União. Então, fiquem atentos. Esse é o ano de adaptação, de atendimento aos requisitos da norma, e a partir do ano que vem, aí sim, já vai valer a lista que vai ser publicada no final deste ano. Só os esclarecimentos que eu queria trazer aqui no final do evento. Obrigado e um excelente evento aqui para todos. Obrigada, Cotrim. Vou transmitir aqui uma mensagem também, um outro questionamento que a gente recebeu. Pelo que entendi, o cadastro estará constantemente aberto em atualização de acordo com cada norma de referência. Entretanto, é importante que as datas de corte dos preenchimentos a serem apurados pela ANA sejam amplamente divulgados, em especial em parceria e apoio com a ABAR. Então, o recado foi dado. Acho que o espírito é esse mesmo, a gente transmitir e fazer parcerias, inclusive, para elaboração da norma, né? A gente está aí fazendo os estudos iniciais para a elaboração da norma, de acolher os subsídios da sociedade, e aí os próximos passos devem ser feitos, sim, em parceria com os principais atores da regulação, que são as próprias entidades reguladoras. E vou passar a palavra, então, acho que o Alexandre abriu a câmera, eu não sei se ele quer ainda fazer uma fala final, e caso contrário, eu passaria a palavra. Vamos lá, quer, Alexandre? Não, era sobre essa última pergunta, que se eu entendi direito, é que a pergunta relacionou norma de referência com o cadastro, né? Só uma coisa que é importante deixar claro, futuramente terá um módulo de verificação, de envio, de troca de documentos, para comprovação que não é esse, tá? Aqui é cadastro mesmo, só para deixar claro, se não tiver ficado claro, e o Marco Chagas, se quiser complementar minha fala também, isso é importante, porque não confundir o cadastro com o módulo que vai haver futuramente de observância, né, das normas de referência. Isso. Obrigado. Isso mesmo, Alexandre. Bom esclarecer, o cadastro é uma informação mais ou menos estática, mas não exatamente estática, porque ela vai ser retroalimentada aí na medida em que houverem mudanças na situação da regulação. Mas, a princípio, um cadastro é um módulo de um sistema maior de acompanhamento das normas. Se o Marcos, então, puder complementar, e tiver complementações. Talvez eu tenha induzido ao erro aí no entendimento, porque eu dei esse exemplo, né, que se no dia 20 de agosto o cadastro não tiver preenchido, a entidade vai ter descumprido um dos prazos. Mas o Alexandre esclareceu bem que o módulo de comprovação do cumprimento dos requisitos ainda vai sendo acoplado a esse cadastro. Nesse momento, ele é só uma informação se a entidade existe, se não existe, onde ela atua. Quando a gente abrir o módulo de serviços, né? Aí cada entidade vai cadastrar as modalidades que regula,
Então, assim, é um cadastro no qual vão sendo acoplados outros módulos. Mas, de toda forma, eu concordo que nós podemos fazer parcerias com a ABAR, com outras entidades representativas do setor, com todos que puderem nos ajudar a divulgar quais são essas regras. Assim como a gente faz essa chamada para a elaboração das normas, né, a gente vai fazê-las também para divulgação. Tanto que a resolução 134 está em vigor desde 1º de dezembro, mas agora a gente fez um evento para explicar o que ela trouxe de novo, né? E também porque agora a Ana conseguiu colocar o módulo do cadastro no ar, que é uma exigência da resolução. É isso, obrigado. Perfeito, Marcos. Eu acho que se a gente tiver algum comentário adicional, peço que o pessoal abrir a câmera, senão vou passar a palavra para o Barreto, para fazer a fala final antes do fechamento aqui do nosso webinário. Obrigado. Bom, finalmente, vou encerrar o evento, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos, a todos os convidados, aos participantes, aos organizadores. Acho que o evento foi muito bom, cumpriu bem o objetivo de divulgar a resolução 134. Também as apresentações fornecer um pouco mais do contexto, né? A apresentação do Cotrim falou um pouco sobre exemplos práticos, né, da forma como a gente vem fazendo o monitoramento e ajudou a dar um pouco de concretude para o que está sendo dito e para o que vai ser visto na resolução 134, né? Foi perguntado também sobre como cada norma vai definir os requisitos, né? Isso tem que ser elaborado junto com, ao longo da elaboração da norma, né, a área responsável pensa quais são os requisitos que devem ser exigidos quando, futuramente, para fins de comprovação, verificação do cumprimento da norma. Isso então tem que ser avaliado pelos técnicos e também a gente conta com a participação dos interessados, né? Por exemplo, sobre a norma de governança, o que deve ser exigido pelas agências reguladoras e também prazos, né? O prazo tem que ser diferente, tem que ser maior para algum requisito, outro requisito. Isso é algo que, quando a gente fizer nossas tomadas de subsídio, fiquem sempre atentos para contribuir sobre prazos, né, de cumprimento de cada uma das exigências que estão colocadas na norma de referência. Bom, então, declaro encerrado o evento. Parabéns a todos. Isso foi dito já aqui, que a reunião está sendo gravada e que vai depois ser colocada na página da Ana no YouTube. Então, e também a gente se coloca à disposição para mais esclarecimentos, né? Foi falado muita coisa no evento, um evento muito denso. A gente se coloca à disposição e também pode ser visto no YouTube posteriormente à reunião. Muito obrigado a todos. Obrigada, Barreto. Vamos levando à conclusão aí do nosso webinário. Eu queria aproveitar esse momento final, então, para, de forma muito breve, parabenizar a todas nós, mulheres, que batalhamos diariamente aí por mais respeito, por igualdade, por justiça. Parabéns a nós, mulheres, que estamos sempre buscando alcançar o reconhecimento profissional e fazemos um esforço, muitas vezes, sobre-humano, para equilibrar as tarefas da profissão com os afazeres domésticos, especialmente quando envolve o cuidado com os filhos. Parabéns para nós mulheres que trabalhamos em prol do saneamento, que já conquistamos tanto nas últimas décadas, né, mas que ainda sabemos o quão difícil é assumir posições de liderança e de destaque em alguns setores da sociedade, cujos espaços eram até pouco tempo atrás amplamente dominados pelos homens, né? Por fim, fazer uma reflexão especial para todos nós, enquanto poder público também, para que possamos trazer esse olhar, né, bem mais atento e sensível para a situação de tantas mulheres, para tantas mães de famílias, que, especialmente as de menor renda, que ainda não têm acesso aos mais básicos dos serviços públicos, que é o saneamento, né? Por essas mulheres que muitas vezes não conseguem acessar o mercado de trabalho, pois os filhos não podem ir para a escola por doenças relacionadas à falta de saneamento. Por muitas mulheres que ainda precisam percorrer longas distâncias para ter acesso à água, muitas vezes sem garantia de qualidade. Aí eu acho que o diretor Maurício fez uma boa introdução sobre a relação com os ODS. Por aquelas mulheres que, mesmo com acesso à água potável em locais com água abundante, sofrem com a intermitência constante dos serviços, né?
pelas meninas, que também têm suas necessidades expostas, sujeitas ainda mais a situações de violência por não terem acesso, muitas vezes, a um banheiro de uso exclusivo da família. Então, reconhecer a vulnerabilidade dessas mulheres, de suas famílias, e sensibilizar a sociedade como um todo para essas carências e para os direitos sociais nos faz perceber que ainda há um enorme caminho a se percorrer aí para universalizar os serviços de água e esgoto, para disponibilizar a coleta de lixo e retirar as famílias de áreas sujeitas a inundações, né? Então, hoje é um dia de comemoração, mas é também um dia de luta e reflexão. Agradecimentos aí especiais aos parceiros institucionais da SSB nesse evento, ao diretor Maurício, né, o Barreto, a equipe aí que está por trás da organização, Jean, Eliana, e esperamos contar com a presença de vocês em um próximo evento. Obrigada.